Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para batermos um papo sobre mais um assunto muito interessante e muito complexo, de muitas dúvidas, tanto para as escolas quanto para as famílias, que é a educação sexual e a criança. Isso é, digamos, um problema, uma dificuldade de alguns pais, eu diria até de muitos, porque eu também passei por isso, de como abordar esse assunto com as crianças, qual é o momento, até que até onde a escola pode ir, aonde a escola deve ir. Isso está no currículo, não está, é responsabilidade de quem? Devemos falar tudo para as crianças, devemos omitir, falar até que ponto. Então, eu trouxe esse tema porque ele ainda é um tabu. Nós estamos no século XXI, já passamos da segunda década do século XXI e ainda sentimos muitas dificuldades em relação a isso. Estou falando em tanto como professora como mãe também, né? E eu penso que nós precisamos nos inteirar mais dos assuntos para nós não irmos nem tão adiante, dependendo da faixa etária, nem deixar dúvidas para as crianças. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Podem mandar perguntas, podem se inscrever no canal, porque eu vou tentar colocar sempre vídeos com alguns assuntos e se quiserem também podem mandar sugestão de temas, de conteúdos e a gente conversa aqui, ok? Então, quando a escola, a mídia, fala sobre sexualidade, os pais automaticamente eles fazem uma relação com o ato sexual. Então, quando eles acham que a escola vai trabalhar esse tema de sexualidade, eles acham que isso eu estou falando porque os pais falavam para mim, né? Os pais acham que a escola está incentivando as crianças a terem relações sexuais. Não é assim. A escola ela tem um papel de trabalhar a educação sexual. Isso está dentro do currículo, inclusive, da escola, de muitas escolas. E não o sexo propriamente dito, ele é um dos temas. E nenhuma escola, ninguém vai ficar incentivando a criança a ter relação. Não é isso. A sexualidade ela é muito mais abrangente, ela é muito mais ampla. Então, eu vou dar os conceitos de sexualidade, vou falar aqui um pouco do conceito de sexualidade e o conceito de educação sexual. Eu estava lendo aqui um artigo da professora da Unesp, né, professora de psicologia da Unesp, que é a doutora em educação Ana Cláudia Bortolozzi Maia. Eu achei muito interessante esse artigo, se vocês procurarem no Google, ele vai estar lá, é Sexualidade e Educação Sexual, e ela fala desde a infância, e eu achei muito interessante. E a professora doutora Ana Cláudia, ela define sexualidade, é um nome que damos para o aspecto da vida humana que inclui as sensações corpóreas e subjetivas, que envolvem também as questões emocionais, e é um conceito muito abrangente, porque envolve emoção, razão, cognição e questões sociais. Então a sexualidade ela envolve tudo isso. E fui lá na Wikipédia, né, primeiro para falar de educação sexual, fui lá na Wikipédia e também vi o conceito de educação sexual. A educação sexual, ela é o ensino sobre a anatomia, a psicologia e aspectos comportamentais relacionados à reprodução humana. Então, a doutora Ana Cláudia coloca que a sexualidade, ela está no ser humano desde o momento que ela nasce. Porque, como já falamos aqui, sexualidade não é só o ato sexual. Então, desde o momento que nasce até
até morrer, né? Então, na nossa vida inteira está presente a sexualidade. E é óbvio que as crianças, elas vão crescendo e vão entendendo, compreendendo o próprio corpo. E coloca aqui sobre os contextos que envolvem essa sexualidade. Ela coloca que envolve contextos social e econômico, que é a cultura, o momento histórico, que difere um período do outro, né? O conceito que cada um traz naquele determinado momento histórico. As questões familiares, que elas são diferentes, né? Os valores morais que a gente traz da família, que envolve religião e tudo mais, e cada um também tem esse conceito, é muito subjetivo isso. E a própria subjetividade que traz dentro de cada um. Cada um de nós, mesmo com as questões sociais, familiares, econômicas, religiosas, nós trazemos e nós formamos esse conceito dentro de nós, dependendo da vida que a gente leve, dependendo das relações que nós temos durante a nossa vida, na nossa infância. E isso vai construindo também dentro de nós o conceito de sexualidade. Mesmo com pessoas da mesma família, com os filhos, irmãos, né? Os irmãos, filhos de uma mesma mãe, de um mesmo pai, cada um constrói dentro de si a sexualidade, que isso envolve questões cognitivas e emocionais. Então, como é que como é que é desenvolvido dentro da criança e como é que surgem determinados questionamentos? A criança, ela se expressa assim, né? Quando ela começa a entender, quando ela começa a desenvolver a linguagem, quando ela começa a perceber o próprio corpo, ela consegue identificar diferenças, né? Da mãe, do pai, ela e o pai, ela e a mãe, semelhanças e diferenças. E a partir daí começam a surgir questionamentos. Na minha opinião, o que é papel da escola e o que é papel da família? A família, ela precisa dialogar sempre. Sempre. Mas não precisa antecipar esse diálogo caso isso não parta da criança alguma dúvida, algum questionamento. Se a criança fizer as perguntas, os questionamentos, é muito importante que a família seja a primeira a responder esses questionamentos, para que haja um vínculo, um sentimento até de confiança, para que a criança, sempre que tiver dúvidas, a família seja a primeira a ser lembrada naquele momento e que essa relação de confiança, ela seja um motivo ou um dos motivos para que a criança pense primeiramente nos pais para tirar essas dúvidas. A escola, ela vem com um papel mais científico, digamos assim. Ela vem trazendo dentro do conteúdo de educação sexual, que esse conteúdo ele envolve a questão das transformações do corpo, ele envolve as relações afetivas, ele envolve a prevenção de doenças, a gravidez precoce, como é que acontece essa gravidez, órgãos reprodutores, o nome, a função, o que cada órgão, como é que ele funciona, a funcionalidade de cada órgão, como é que acontece a própria reprodução humana. Então a escola, ela vem trazendo esses dados mais científicos. É óbvio que com a contextualização desses conteúdos, as crianças vão fazer perguntas, elas vão querer tirar dúvidas. E aí que eu trago para vocês alguns exemplos, que é como eu gosto de sempre de conversar baseado em exemplos. Nas minhas aulas de pedagogia, que nós abordávamos isso na aula de metodologia de ciências, e quando nós falávamos de sistema reprodutor, como é que a gente ia falar, eu já tive uma aluna que disse assim, se algum aluno vier falar isso para mim, eu vou dizer, meu filho, vá perguntar para sua mãe. Tá? E isso afasta a criança de vir tirar dúvidas com você. Mas até onde eu posso falar? Eu, enquanto professora,
professor, professora, até onde eu posso falar? Você tenta se aproximar cada vez mais dessa parte científica, demonstrando, ó, esse aqui tem um nome técnico tal, esse aqui funciona desta forma. Então, tentar se aproximar. Se for uma pergunta um pouco mais, digamos, difícil de responder, um pouco mais profunda, né? Você pergunta se ele já conversou com os pais sobre isso, o que ele acha de conversar com os pais dele sobre isso. E aí o professor pode também conversar com a família para falar dessas dúvidas que o aluno tem, que a criança tem. E é muito importante que a família não minta, não conte historinhas que não vão convencer as crianças. Isso, pelo contrário, isso vai afastar as crianças e vai deixar dúvidas e vai tirar aquela confiança que a criança deveria ter em relação a esse tema que é tão sensível, que é tão particular, né? Então a criança ela quer tirar a dúvida dela naquele momento. Ela está conhecendo o mundo, ela está se apropriando de determinados conceitos e se a família não esclarecer, ela vai procurar outros meios e vocês sabem, com a tecnologia que está hoje tão acessível, as informações estão tão acessíveis, vocês sabem que elas vão conseguir. Se quando não tinha toda essa tecnologia, a gente já conseguia saber, imagina agora, né? E se a família não mostrar essa afinidade, se não fortalecer essa relação de confiança, é óbvio que a criança não vai se sentir à vontade para tirar outras dúvidas que ela queira e se inteirar do assunto. Dependendo da faixa etária, às vezes a dúvida ela nem é tão profunda, né, em relação ao assunto. É algo mais superficial. Então, como é que eu agia, tanto como professora quanto como mãe? Eu sempre fazia perguntas em cima da pergunta que ela tinha, para saber até onde era essa dúvida. Como assim? Vou dar 2 exemplos. Um exemplo que eu como professora vivi isso há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, com um aluno meu de 8 anos de idade. Esse meu aluno, eu nem estava abordando esse tema nem nada na sala de aula, mas ele chegou comigo na hora do recreio, de um momento muito descontraído, e veio me contar sorrindo, dando gargalhada, e me falou assim: "Ai, professora, você não sabe a novidade, o meu tio chegou dos Estados Unidos." Eu disse: "Nossa, que legal, trouxe presente para você?" Trouxe para mim, para os meus irmãos. E sabe o que ele trouxe também? Aí já vem o tom falando baixinho, né? Que eu não posso falar sobre esse assunto alto, né? Então ele já tem essa noção aí de que ele não pode falar alto sobre isso. Mas ele me contou de uma forma muito descontraída. E aí eu sempre fazendo perguntas sobre o assunto, sempre fazendo perguntas. E aí eu disse: "Oi, o que ele trouxe?" "Sim, mas ele trouxe também, sabe o quê?" Eu disse: "O quê?" "Ele trouxe camisinhas. Ele trouxe muitas camisinhas." E aí meu coração já começou a acelerar, né? Porque eu disse: ele vai me perguntar por que pra que serve, né? E eu disse: "Jura?" "É." E sabe de uma coisa? Eu vi, e as camisinhas têm cores diferentes. Eu disse: "Nossa! E você mexeu nas coisas do seu tio?" E eu já tentando ir para um outro assunto, né? Tentando desviar. E com medo, na verdade, da pergunta que ele teria para me fazer. E eu tive sempre muito medo de invadir esse espaço que é da família, de responder determinados questionamentos, mas também não gostaria de deixar meu aluno com dúvida. Então ele disse assim: eu mexi. E sabia de uma coisa?
Eu abri as camisinhas. Eu disse, meu filho, você fez isso? E ele disse, foi. E eu experimentei todas e nenhuma deu em mim. E saiu correndo para brincar. Então, para ele era uma curiosidade, ele sabia o nome, ele sabia onde usava, mas ele não tinha dúvidas sobre aquele assunto. Ele só veio para me contar algo que ele achou divertido. Ah, só serve, na cabeça dele, só serve para o adulto, porque em mim não coube. E quando o tio dele viu, né, que estava tudo aberto, aí é outra história. Tem um outro acontecimento também sobre a questão da dúvida, que às vezes ela não vai além, porque você vai perguntando, mas por que isso? Mas o que você quer saber? Ah, mas será que... Então você tenta se aproximar também, né, de respostas sem mentir, mas de uma resposta que seja convincente para a criança, que ela se sinta segura, que ela se sinta satisfeita naquela resposta. Não adianta ficar dizendo que gravidez vem da cegonha, porque hoje em dia eles não aceitam mais. Aí teve um outro episódio que a minha irmã viveu com meu sobrinho e ele tinha mais ou menos acho que uns 5 anos, né? E hoje ele tem 12. Mas mais ou menos uns 5 anos, se eu não me engano. E aí ele chegou com ela, chegou da escola, dizendo que ele tem uma namorada na escola e que quando ele levasse, ele queria levar a namorada dele para a mãe dele conhecer. A mãe dele, nossa, mas você já tem namorada? Já. E quando eu trouxer ela aqui, eu vou trazer ela aqui para conhecer a senhora e depois a gente vai lá pro quarto e vai tirar roupa lá no quarto. Aí a irmã disse, nossa, mas namorar é assim? Isso, né, a pessoa já tá tremendo, já tá dizendo, meu Deus, onde ele ouviu isso, onde ele viu isso. E aí ele diz assim, sabe o que é? Porque eu vi na TV que quando as pessoas namoram, elas namoram assim. Aí a minha irmã disse, mas eu achava que namorava era aqui, sentava e conversar com a mãe, mas sentar aqui no sofá, vai ver um filme, vai pegar na mão. Eu disse, não, eu vi na TV que é assim, que as pessoas sempre chegam, aí elas vão pro quarto e aí elas tiram a roupa e deitam na cama. Aí nessa hora, né, a gente pede ajuda divina para clarear dar uma resposta. Mas aí vai fazendo pergunta para a criança. Se você acha que você ainda quer saber até onde ela vai. E aí, até onde ele foi? E ela perguntou. E depois, com muita coragem, óbvio, né? Com medo da resposta, mas ela perguntou. Tá, e vai pro quarto e tira a roupa? E depois? Aí ele disse. E depois dorme. Então, o conceito que ele tinha construído naquele momento, em relação ao namoro, era isso. Chega lá e dorme. Então, ele não fez mais nenhuma pergunta, ele não teve mais nenhuma dúvida, porque até o momento a dúvida dele estava já construída, o questionamento dele, né? Que na verdade não teve questionamento, ele fez só um relato. Então, dependendo da idade, por exemplo, crianças de 3 anos, 4 anos começam a fazer diferenças, perguntando por que o meu é diferente da minha mãe, por que o da minha mãe é diferente do meu pai. É necessário que você fale, sim, é diferente por causa disso, né? Também já tive algumas situações. Aí meu filho disse, por que tá doendo aqui? Nossa, eu tô vendo esse programa, por que tá doendo? E muito pequenininho. E eu disse, nessa hora eu disse, meu Deus, o que eu falo? E aí eu tentei ir pelo lado científico, digamos assim, que eu acho que deu certo, né? Você tá vendo as moças dançando, aí quando a gente tá vendo que a gente gosta daquilo que a gente tá vendo, o coração acelera e bombeia sangue pro corpo inteiro, e aí fica desse jeito. Então, a gente tenta fazer, né, com que essa explicação seja a mais próxima de acordo com a faixa etária, de acordo com a dúvida. As crianças, elas podem ser da mesma idade, mas elas podem ter dúvidas diferentes, mas que se fale. E a escola, ela vai falar de sistema reprodutor, ela vai falar de menstruação, ela deve falar sobre isso.
ela vai falar de métodos contraceptivos, de gravidez precoce, de todos esses temas que são importantes para a vivência das crianças, e um assunto muito importante, que o porquê também que se deve falar sobre a educação sexual. A sexualidade é a questão também da higiene, da proteção. Uma criança mais esclarecida, uma criança que compreende como funciona o seu corpo, ela vai se proteger, inclusive, de possíveis abusos que possam acontecer. Porque ela precisa saber. Ela precisa saber qual a diferença do que se pode fazer em público e o que só pode fazer no privado. A diferença disso, ela vai entender o seu corpo, ela vai entender as diferenças que vão acontecer nele conforme ela vai crescendo. E a gente sabe que as crianças ainda no Fundamental 1 já têm essa transformação do corpo, porque eles estão entrando na puberdade, não é? Então, orientem as crianças, conversem. Isso não está estimulando ao ato sexual, pelo contrário, está deixando tanto as famílias quanto as crianças muito mais seguras. As crianças tendem a se proteger mais, a ter mais higiene também com o próprio corpo, evita possível gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis e compreender o mundo que está à sua volta, porque sexualidade é muito além do que só o ato sexual. Então conversem, sem mentiras, sem historinhas que não têm fundamento, falem a verdade dentro do que a criança possa compreender, dentro daquilo que está dentro da faixa etária dela. O cérebro dela está amadurecendo aos poucos. Ela não vai, uma criança de 4 anos, não vai compreender como é um ato sexual. Não, a gente tem que contar de uma forma lúdica, mas real. E estabeleçam com os filhos, principalmente, essa relação de confiança. E diga, filho, pode contar comigo. Se você tiver dúvidas, eu tiro suas dúvidas. Agora, se ele perceber que é mentira, ele vai procurar alguém que fale aquela verdade que ele quer ouvir. Então, eu indico que essa orientação seja a mais clara possível para as crianças. Ok? Obrigada, gente, por mais essa oportunidade. E compartilhem se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Um beijo, até a próxima.